Ele disse: "Não tenho certeza se essa criança é minha." 3 anos depois, ele viu 2 garotinhas com seus olhos azuis e percebeu a verdade que havia jogado fora. Aaron Blake construiu seu mundo com base em precisão, controle e lógica. Cada decisão que ele tomava era medida, calculada e justificada por números. Ele era o tipo de homem que acreditava que emoções eram fraquezas, distrações que obscureciam o julgamento. Para todos ao seu redor, ele era a imagem perfeita do sucesso, o poderoso CEO, o que havia transformado uma empresa falida em um império de bilhões de dólares. O homem cujas palavras podiam mover mercados e cujos olhos azuis e frios nunca revelavam dúvida. No entanto, por trás daquela fachada cuidadosamente elaborada, havia um homem que há muito havia esquecido qual era a sensação de calor. Sua vida era eficiente, mas vazia. Sua cobertura impecável, mas silenciosa. Tudo no mundo de Aaron existia para servir a um propósito, até que Sophia entrou nele. Sophia havia chegado à sua empresa 3 anos antes como consultora para um projeto de caridade. Ela não se parecia em nada com as pessoas das quais ele costumava se cercar. Onde eles falavam em números e estratégia, ela falava em ideias e empatia. Seus olhos castanhos pareciam conter mundos inteiros, e sua voz calma carregava uma convicção que não podia ser ignorada. Aaron sentiu-se atraído por ela, apesar de si mesmo. Ela via através dele de maneiras que o deixavam desconfortável, e nesse desconforto ele encontrou algo quase viciante. O que começou como discussões noturnas sobre o projeto se transformou em jantares, depois em fins de semana juntos que nenhum dos dois planejou, mas ambos secretamente desejavam. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não conseguia quantificar. Quando Sophia lhe disse que estava grávida, foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dele. Ele sempre viveu de acordo com regras. Controle tudo, não dependa de ninguém, e nunca deixe a emoção ditar suas escolhas. No entanto, agora, diante da possibilidade de ter um filho, todo esse controle se transformou em medo. Ela estava diante dele em seu escritório naquela noite, com a voz firme, mas os olhos cheios de uma esperança silenciosa. "Aaron", ela disse suavemente, "eu queria que você ouvisse de mim primeiro. Estou grávida." O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Sua mente correu pelas implicações. Sua reputação, o conselho, os acionistas, a imprensa em seu mundo, o escândalo era imperdoável. Ele não viu a mulher que o amava ali parada, apenas a ameaça potencial que ela representava para a ordem de sua vida. "Não tenho certeza se essa criança é minha", disse ele finalmente, com a voz baixa e cortante. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse detê-las. E, no entanto, mesmo ao dizê-las, ele sentiu algo dentro dele se fraturar. Sophia olhou para ele como se não reconhecesse o homem à sua frente. "Você não está falando sério", ela sussurrou. "Você sabe que eu não mentiria para você." Ele desviou o olhar, sem vontade de encará-la, sem vontade de ver a dor que havia causado. "Eu não posso fazer isso", disse ele simplesmente. "Não agora." Ela esperou um momento, procurando no rosto dele até mesmo um vislumbre de emoção, mas não havia nada. Então, ela assentiu lentamente, com a voz quase inaudível. "Você fez a sua escolha." Naquela noite, ela foi embora sem dizer mais nada. O apartamento, que antes era cheio de risos e conversas pela metade, ficou em silêncio novamente. Aaron serviu-se de uma bebida, tentando afastar o peso que pressionava seu peito. Ele disse a si mesmo que era melhor assim, que ela ficaria bem, que não era responsabilidade dele. No entanto,
Ao ficar perto da janela com vista para a cidade, algo no fundo de seu ser sussurrou que ele havia acabado de destruir a única coisa real que ele já conhecera. As semanas se transformaram em meses e Aaron tentou se enterrar no trabalho. Ele não contou a ninguém sobre Sophia, fingindo que ela nunca existira. Mas, de vez em quando o escritório esvaziava e ele ficava sozinho em sua torre de vidro, ele se pegava lembrando da risada dela. A maneira como ela costumava olhar para ele quando achava que ele não estava prestando atenção. O calor da presença dela que antes fazia o mundo dele parecer vivo. Ele disse a si mesmo que era apenas nostalgia e que iria passar, mas não passou. Tornou-se uma dor silenciosa que ele carregava para todo lado, um lembrete da única decisão que ele nunca poderia desfazer. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Sophia vivia uma realidade completamente diferente. Ela se mudou para uma pequena cidade costeira onde ninguém sabia seu nome. Lá, ela deu à luz 2 meninas gêmeas de cabelos escuros e impressionantes olhos azuis. Olhos que faziam seu coração doer toda vez que olhavam para ela. A semelhança era inegável. Ela tentava não pensar nele, tentava não imaginar a vida que poderiam ter tido. Em vez disso, ela se concentrou na sobrevivência, trabalhando longas horas em um café local, costurando à noite para ganhar um dinheiro extra. Havia noites em que ela se sentava perto da janela, segurando uma filha adormecida nos braços, enquanto a outra estava deitada ao seu lado, e ela sussurrava histórias sobre força e perdão para evitar desmoronar. Apesar de todo o seu sucesso, a vida de Aaron começou a parecer menor. As pessoas que antes o elogiavam agora o irritavam. As festas, os contratos, o luxo, tudo parecia vazio. Uma noite, ele participou de um baile de gala beneficente, o tipo de evento em que ele costumava prosperar, cercado por pessoas fingindo se importar com causas que mal entendiam. Uma mulher riu por perto, sua voz era leve e calorosa, e por um momento ele pensou ter ouvido Sophia. O som o atingiu com tanta força que ele teve que sair. Parado sob as luzes da cidade, ele percebeu que não importava o quão alto ele subisse, ele ainda era assombrado pelo fantasma da mulher que havia afastado. Ele dizia a si mesmo que não acreditava no destino, mas às vezes, quando fechava os olhos, via flashes de uma vida que poderia ter sido 2 garotinhas correndo em uma praia. Sophia sorrindo ao longe, a luz do sol batendo em seus cabelos. Ele afastava a visão todas as vezes, convencendo-se de que não passava de imaginação. Ele não sabia que em algum lugar a quilômetros dali, aquelas visões eram reais. Ele não sabia que os rostos que via nos sonhos um dia olhariam para ele com os mesmos olhos que ele via no espelho. Ao final daquele 3º ano, o homem que antes alegava ter certeza de tudo se viu incapaz de dormir, incapaz de silenciar a pergunta que começara a ecoar dentro dele. E se eu estivesse errado? 3 anos haviam se passado desde aquela noite, e a distância entre Aaron Blake e o homem que ele fora outrora tornava-se cada vez mais difícil de definir. No papel, ele era mais bem-sucedido do que nunca. Sua empresa dominava o mercado. Seu nome aparecia em todas as grandes publicações financeiras e os investidores falavam dele com um tipo de reverência que beirava o medo. No entanto, nada disso parecia uma vitória. Ele acordava todas as manhãs em uma cobertura que mais parecia um museu do que um lar, cercado por vidro, aço e silêncio. As paredes estavam cobertas de arte com a qual ele não se importava. À vista, um panorama perfeito de uma cidade que não o impressionava mais. As pessoas o chamavam de disciplinado, focado, até mesmo brilhante. Mas, na verdade, ele era assombrado. Cada conquista parecia um eco contra um núcleo oco, e não importava quanto dinheiro ele ganhasse, nada acalmava a dor fraca e persistente que o seguia por toda parte.
Ele aprendera a viver com o arrependimento da mesma forma que algumas pessoas vivem com uma ferida crônica. Doía menos com o tempo, mas nunca curava de verdade. Às vezes, nas raras horas entre a meia-noite e o amanhecer, ele se pegava olhando para o teto, imaginando onde ela estaria, o que havia acontecido com ela. Ele tentou encontrar Sofia uma vez, meses depois que ela partiu, mas ela havia desaparecido completamente. Nenhuma mídia social, nenhum registro, nenhum vestígio de seu nome. Seu advogado sugeriu que ela poderia ter deixado o país, mas ele duvidava. Ele tinha dinheiro para procurar, mas algo dentro dele dizia que ele não merecia saber. Ele dissera a si mesmo que sua descrença era lógica, que fizera o que qualquer homem prático faria. Mas mesmo a lógica tem seus limites quando a culpa começa a apodrecer por dentro. Enquanto isso, o mundo de Sofia era de luta silenciosa e resiliência gentil. A pequena cidade litorânea que ela havia escolhido era tanto seu refúgio quanto sua prisão. O oceano tornou-se seu confidente. Seu ritmo infinito a lembrava de que a vida, não importa o quão despedaçada, sempre seguia em frente. O café em que ela trabalhava era modesto, pintado de azul desbotado, com cortinas brancas que esvoaçavam ao vento. A maioria dos dias começava antes do nascer do sol. Ela vestia as gêmeas, Emma e Bella, com suéteres combinando, trançava seus cabelos escuros e as levava até a creche perto do porto. Então ela corria para o café, onde passava os dias servindo turistas e moradores locais com o mesmo sorriso paciente. Os clientes assíduos a adoravam, embora nenhum conhecesse sua história. Eles só sabiam que ela era gentil, trabalhadora e que a risada de suas filhas podia iluminar a rua inteira. As gêmeas estavam crescendo rápido, conversando em frases longas e curiosas, com os olhos azuis arregalados de admiração. Elas costumavam perguntar sobre o pai. "Onde ele está, mamãe?" Emma perguntava, pressionando a bochecha no braço de Sofia. Sofia hesitava, tirando uma mecha de cabelo do rosto da garota. "Ele mora muito longe," ela dizia suavemente, com o coração apertado a cada palavra. "Ele não sabe sobre nós." Bella, a mais quieta das duas, concordava solenemente e perguntava: "Ele virá algum dia?" Sofia nunca teve uma resposta para isso. Algumas noites, depois que elas adormeciam, ela sentava perto da janela, observando o reflexo da lua no mar e sussurrando: "Espero que não, e espero que sim." A vida de Aaron, em contraste, havia se tornado um ciclo de reuniões intermináveis e vitórias vazias. Ele não comemorava mais os negócios. Ele simplesmente assinava papéis, aceitava apertos de mão e voltava para casa em silêncio. Sua assistente notou o quão distraído ele havia se tornado. Como ele muitas vezes olhava pela janela em vez de para a tela do computador, como ele fazia perguntas estranhas durante reuniões de almoço. Certa vez, durante um jantar da diretoria, um de seus parceiros brincou que a família era uma distração. A sala riu. Aaron não. No dia seguinte, ele cancelou todos os seus compromissos do fim de semana e dirigiu sem rumo por horas fora da cidade. Ele parou em um posto de gasolina em algum lugar perto da costa e observou as ondas pelo para-brisa, incapaz de explicar a si mesmo por que seu peito estava tão apertado. O destino, ao que parecia, começara a se agitar. Algumas semanas depois, um novo projeto de resort chegou à sua mesa. A localização era uma pequena cidade à beira-mar, um local privilegiado para desenvolvimento, cheio de potencial. Sua equipe estava ansiosa. Os números pareciam perfeitos. Normalmente, Aaron teria delegado a inspeção do local, mas algo sobre esse projeto o atraiu. Ele disse à sua equipe que queria ver pessoalmente, uma decisão rara que surpreendeu até a ele mesmo. Ele chegou em uma tarde clara e ventosa,
com cheiro de sal e pão fresco no ar. O local da construção tinha vista para a baía, e logo descendo a colina, aninhado entre velhas casas de madeira, havia um pequeno café pintado de azul desbotado. De onde ele estava, ele podia ver cortinas brancas balançando com a brisa e, por motivos que não sabia nomear, sentiu-se atraído por elas. Ele disse ao motorista para esperar e caminhou pela rua estreita. O sino do café tocou quando ele entrou, e o cheiro familiar de café e doces assados encheu o ar. A risada de uma mulher vinda de trás do balcão, leve e genuína. E quando ela deu um passo à frente, o tempo parou. Era ela, Sofia. O cabelo estava preso para trás, os olhos calorosos, mas cansados, os movimentos graciosos de uma forma que fez seu peito apertar. Pigarreia. Por um momento, ele pensou que poderia estar imaginando aquilo. 3 anos a haviam mudado, suavizado seus contornos, mas ele a teria reconhecido em qualquer lugar. Ela não o viu imediatamente. Ela estava ajudando 2 garotinhas em uma mesa próxima. A respiração de Aaron falhou quando ele olhou mais de perto. As meninas eram idênticas. Cabelos escuros, olhos azuis, rostos pequenos iluminados com o mesmo brilho que ele costumava ver em Sofia. Uma delas riu, e foi como ouvir um som que ele havia sonhado sem saber. Suas mãos tremiam. Ele sentiu o ar sair dos pulmões. Era como se cada decisão que ele havia tomado, cada muro que havia construído, o tivesse levado àquele momento exato. Ele recuou, agarrando-se ao batente da porta, com medo de ser visto. A verdade o atingiu com o peso de algo milagroso e cruel ao mesmo tempo. Aquelas meninas eram dele. Não havia dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma lógica por trás da qual se esconder. Ele havia dito uma vez que não tinha certeza se a criança era dele, mas agora, de pé ali, olhando para seus próprios olhos refletidos 2 vezes, ele sabia que estava errado de todas as maneiras possíveis. Ele saiu antes que ela o notasse, cambaleando para a luz do sol, como um homem emergindo de um túnel longo e escuro. O som de suas risadas o seguiu pela rua, ecoando em sua mente muito tempo depois de ele ter chegado ao carro. Ele não conseguia pensar, não conseguia respirar direito. Seu motorista perguntou se ele estava bem, e ele simplesmente assentiu, incapaz de formar palavras. Naquela noite, de volta ao hotel, ele não abriu o laptop nem atendeu a uma única ligação. Ele sentou-se perto da janela, olhando para o mar, assombrado pela visão de 2 garotinhas com seus olhos e o sorriso dela. Pela primeira vez em anos, Aaron Blake, o homem que achava que não tinha fraquezas, sentiu-se completa e totalmente despedaçado. Aaron não dormiu naquela noite. A imagem das 2 garotinhas se repetia em sua mente sem parar, em loop como um filme que ele não conseguia desligar. Ele ainda podia ouvir suas risadas, ver a maneira como suas pequenas mãos alcançavam Sofia, seus olhos azuis iguais, brilhando com inocência. Toda vez que ele piscava, seus rostos apareciam novamente, seu próprio reflexo olhando de volta para ele através delas. Por anos, ele tentou convencer a si mesmo que ir embora era a escolha lógica, que as emoções não tinham lugar na vida que ele havia construído. Agora a lógica parecia sem sentido. Ele passara tanto tempo perseguindo o controle. No entanto, um momento inesperado em um pequeno café à beira-mar despedaçou cada ilusão de poder que ele pensava ter. Na manhã seguinte, ele dirigiu de volta ao café. Ele disse a si mesmo que não entraria, que só queria vê-las novamente à distância. Ele estacionou do outro lado da rua, abaixando um pouco o vidro, e observou. Sofia estava arrumando as cadeiras na varanda, com o cabelo solto, mechas voando ao vento.
Ela parecia a mesma e, no entanto, completamente diferente. Havia uma força silenciosa nela agora, algo inabalável que vinha de sobreviver à dor sem ajuda. As meninas brincavam perto de seus pés, perseguindo uma a outra em pequenos círculos, com suas risadas ecoando pelo outro lado da rua. Aaron sentiu seu peito apertar com algo que ele não reconheceu a princípio. Saudade, culpa e algo ainda mais profundo que ele não se permitia sentir há anos. Ele voltou no dia seguinte e no dia depois desse. Ele ficava no carro, sempre observando de longe, nunca ousando se aproximar. À noite, ele ficava acordado em seu quarto de hotel, repassando os momentos que tinha visto, tentando imaginar como seria caminhar até elas e dizer as palavras em que antes ele se recusara a acreditar, que ele era o pai delas. Mas cada vez que ele imaginava isso, o medo o detinha. Ele não sabia como encarar Sofia, como olhar nos olhos dela depois das coisas que ele havia dito. O que ele poderia possivelmente dizer agora que faria alguma diferença? Ainda assim, ele não conseguia ficar longe. A atração era muito forte. No quinto dia, Sofia o notou. Ela estava saindo do café quando avistou o carro familiar do outro lado da rua. O coração dela parou por um momento. Ela conhecia aquele carro mesmo depois de todos esses anos. Ela ficou paralisada, a descrença se transformando em raiva e depois em algo mais afiado. Determinação. Sem hesitar, ela atravessou a rua, seus movimentos calmos, mas decididos. Aaron a viu chegando e sentiu o pulso acelerar. Ele saiu do carro, sem saber se deveria falar primeiro, mas o olhar nos olhos dela o silenciou. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou com a voz baixa, mas firme. Ele abriu a boca, mas nada saiu. "Você não deveria estar aqui", ela disse, seu olhar endurecendo. "Você não pertence mais às nossas vidas." O uso da palavra nossas o atingiu como um soco. Ele engoliu em seco. "Sofia", ele começou. "Eu não sabia." Ela o interrompeu. "Você não quis saber", ela disse bruscamente. Essa é a diferença. As palavras doeram porque eram verdade. Ele olhou para ela, não vendo a mulher que ele havia deixado para trás, mas alguém que havia construído um mundo inteiro sem ele. "Elas são minhas", disse ele baixinho, com a voz pouco acima de um sussurro. "Não são?" A expressão de Sofia não mudou. "Sim", ela disse após uma longa pausa. "Elas são suas, mas também são minhas, e eu sou aquela que ficou." Ele sentiu o ar sair dos pulmões. "Eu só quero vê-las", ele disse desesperado. Agora ela balançou a cabeça lentamente. "Você já viu o suficiente. Você teve a sua chance 3 anos atrás. Você fez a sua escolha." Ela se virou para ir embora, mas ele estendeu a mão instintivamente, parando pouco antes de tocar no braço dela. "Sofia, por favor", ele disse. "Eu não sabia como." Ela se virou para ele novamente, os olhos faiscando. "Não. Você não queria saber como. Você foi embora porque era mais fácil. Você queria uma vida limpa, sem complicações, e nós não nos encaixávamos nisso. Então, não volte agora fingindo se importar." As palavras dela o cortaram, cada uma aterrissando com dolorosa precisão. Ele ficou ali em silêncio enquanto ela se virava e caminhava de volta para o café, seu cabelo captando a luz, suas filhas correndo em sua direção com alegria. Ele observou quando ela se ajoelhou para abraçá-las, seus pequenos braços envolvendo o pescoço dela. Era uma imagem perfeita de amor e pertencimento, e ele percebeu com uma clareza esmagadora que ele nunca havia feito parte daquilo. Naquela noite, ele dirigiu até a beira da costa e sentou-se perto da água, o som das ondas preenchendo o silêncio que ele não conseguia suportar. Ele sempre acreditou que o tempo apagava o arrependimento,
que o sucesso poderia substituir as partes de uma pessoa que eram dolorosas demais para se encarar. Mas agora ele via que o tempo não apagava nada. Apenas tornava o vazio mais difícil de ignorar. Ele pensou no rosto de Sofia quando ela disse: "Eu fiquei." E algo dentro dele se rompeu. Nos dias seguintes, ele ficou longe do café, tentando se convencer de que ir embora novamente era a coisa certa a fazer. Ele disse a si mesmo que aparecer depois de 3 anos só poderia piorar as coisas. No entanto, não importava quão longe ele dirigisse. Seus pensamentos voltavam para o mesmo lugar, para aquelas 2 garotinhas e para a mulher que havia carregado o peso de sua covardia. Ele começou a imaginar a vida delas sem ele. A manhã que Sofia passava correndo para o trabalho, as noites que ela passava lendo para elas à luz do abajur, os incontáveis momentos de alegria e exaustão que ele havia negado a si mesmo. Uma noite, incapaz de lutar mais contra isso, ele retornou. Ele esperou até que o café fechasse, então se aproximou silenciosamente, sem saber se ele teria sequer permissão para falar com ela. As luzes lá dentro estavam fracas e, pela janela, ele viu Sofia limpando as mesas enquanto as meninas coloriam em cadernos. Quando ela olhou para cima e o viu ali parado, ela não falou imediatamente. Sua expressão era cansada, cautelosa, mas não surpresa. Ela caminhou até a porta e a abriu, parada no batente sem convidá-lo a entrar. "Por que você está aqui de novo?" ela perguntou. Ele respirou fundo. "Porque eu não posso deixar as coisas assim", disse ele. "Eu não posso simplesmente ir embora desta vez." Sofia o estudou por um longo momento, procurando por qualquer traço do homem que ela conhecia. Ela viu o terno caro, a postura perfeita, mas havia algo diferente nos olhos dele agora, algo quebrado. Ela suspirou, seus ombros relaxando levemente. "Você não pode simplesmente decidir aparecer e esperar que tudo mude", ela disse. "Você acha que o arrependimento é o suficiente?" "Não é." Ele assentiu. "Eu sei, mas tenho que começar por algum lugar." Ela hesitou, dividida entre a raiva e algo que parecia perigosamente próximo da pena. "Você deveria ir", disse ela baixinho. "As meninas não precisam de confusão. Elas não precisam de promessas que possam quebrá-las mais tarde." Ele olhou para baixo, depois de volta para ela. "Não estou aqui para fazer promessas", ele disse. "Estou aqui porque finalmente vejo o que destruí. E eu não sei como consertar, mas eu vou ficar até aprender." Pela primeira vez, ela não o mandou embora imediatamente. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de fechar a porta pela metade. "Então comece nos deixando em paz por enquanto", ela disse. "Se você está falando sério, voltará quando estiver pronto para provar isso." Então ela fechou a porta. Aaron caminhou de volta para o carro, o vento da noite frio contra seu rosto, mas pela primeira vez em anos, ele não se sentiu totalmente entorpecido. A dor dentro dele era insuportável, mas era real, e isso significava que ele estava finalmente começando a sentir novamente. Enquanto ele estava sentado no carro olhando para as janelas mal iluminadas do café, ele percebeu algo em que nunca havia se permitido acreditar antes, que a redenção não era sobre ser perdoado, era sobre ganhar o direito de tentar. Por várias semanas depois daquela noite, Aaron se manteve afastado, embora a atração em direção ao pequeno café à beira-mar nunca tenha enfraquecido. Ele mergulhou de volta no trabalho, mas os números e as reuniões que antes o consumiam não tinham mais peso. Tudo parecia artificial em comparação com a vida que ele havia vislumbrado através daquela janela. O riso, o calor, a humanidade silenciosa que não tinha nada a ver com contratos ou lucros.
No entanto, mesmo em sua ausência, ele não conseguia parar de pensar em Sofia e nas meninas. O pensamento nelas se tornou um conforto e uma punição. Ele começou a acordar mais cedo que o normal, ficando perto da janela de sua cobertura com uma xícara de café, olhando para o horizonte, imaginando o que elas estariam fazendo naquele exato momento. Ele não se reconhecia mais. O homem que outrora calculava cada decisão, agora vivia sob a regra do seu coração, embora mal entendesse o que isso significava. Finalmente, numa manhã fria, ele não aguentou mais a distância. Dirigiu de volta para o litoral, ensaiando explicações na mente, embora nenhuma parecesse suficiente. Quando ele chegou, o café estava meio vazio, o cheiro de doces frescos entrando pela porta aberta. Ele entrou silenciosamente, esperando resistência, talvez até raiva. Mas Sofia apenas olhou para cima por trás do balcão e paralisou. Ela não mandou que ele saísse desta vez, mas sua expressão carregava cautela. As gêmeas estavam sentadas em uma mesa próxima, colorindo com giz de cera brilhante, cantarolando para si mesmas. Elas não levantaram os olhos, muito absortas em seus desenhos, para notar a tensão entre os adultos na sala. Aaron aproximou-se do balcão, lentamente, com a voz baixa. "Eu só vim tomar um café", disse ele. Sofia deu um aceno curto e serviu-lhe uma xícara, colocando-a na frente dele sem dizer uma palavra. Ele se sentou perto da janela, sem saber se era bem-vindo, mas desesperado demais para ficar perto delas para se importar. Por vários minutos nenhum dos dois falou. As meninas começaram a rir de alguma coisa, a risada delas cortando o silêncio. Uma delas se virou de repente e o notou, com os olhos azuis brilhando de curiosidade. Ela sorriu e acenou timidamente. Aaron hesitou, depois sorriu de volta. Foi um pequeno momento, mas pareceu monumental. Uma minúscula centelha de luz rompendo os anos de arrependimento que haviam obscurecido sua vida. A partir daquele dia, ele começou a aparecer com mais frequência. No início, Sofia tolerava em silêncio, embora o observasse de perto, pronta para mandá-lo embora se ele passasse dos limites. Ele não fazia exigências, nunca forçava. Ele pedia café, às vezes o almoço, e discretamente ajudava quando algo precisava de conserto. Quando ele notou uma dobradiça solta na porta, ele a consertou sem que ninguém pedisse. Quando um caminhão de entrega chegou e o motorista teve dificuldades com as caixas, Aaron interveio para carregá-las para dentro. Os outros funcionários perceberam, sussurrando entre si, curiosos sobre o estranho no terno caro, que parecia tão deslocado, mas tão determinado a pertencer ali. As gêmeas se acostumaram a vê-lo. Elas começaram a cumprimentá-lo quando ele chegava, às vezes mostrando-lhe seus desenhos ou contando sobre o dia delas na creche. Elas o chamavam de Sr. Aaron, com uma pronúncia ligeiramente irregular, e toda vez que diziam isso, ele sentia algo se contorcer dentro do peito. Era estranho, bonito e doloroso, tudo ao mesmo tempo. Uma tarde, quando Sofia estava limpando o balcão, ela o viu agachado ao lado das meninas, ajudando-as a empilhar pacotes de açúcar em pequenas torres. Eles estavam rindo, completamente alheios ao mundo ao seu redor. Algo naquela cena a fez parar. Por anos, ela imaginara como seria se ele tivesse ficado, como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela havia se convencido de que não se importava mais, de que a raiva havia queimado tudo. Mas, vendo-o agora, tão gentil, tão cuidadoso para não se exceder, ela percebeu que o que restava não era ódio. Era medo. Medo de deixá-lo chegar perto de novo e perder tudo mais uma vez. Uma noite, quando o sol se pôs no oceano e pintou o café com uma luz dourada, Sofia saiu após fechar e encontrou Aaron perto da entrada, apertando um parafuso solto na placa. Ela cruzou os braços, a voz suave,
mais firme. Você não precisa fazer isso, ela disse. Ele se virou para ela limpando as mãos. Eu sei, disse ele baixinho, mas isso me dá um motivo para ficar um pouco mais. Ela olhou para ele por um momento, procurando arrogância ou manipulação em seu tom, mas não havia nenhuma. Apenas sinceridade. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Ele hesitou, olhando para as janelas do café onde a luz piscava. Porque eu não posso mudar o passado, ele disse. Mas posso parar de fugir dele. Posso ser útil. Posso aparecer, mesmo que seja tarde demais. O peito dela se apertou com as palavras dele, embora ela se forçasse a manter a compostura. Você acha que aparecer agora compensa o que você fez? Ela perguntou, a voz tremendo um pouco, apesar de sua tentativa de se manter calma. Não, ele disse. Nada compensa isso. Eu sei disso, mas eu não quero desaparecer de novo. Não se houver uma chance de consertar ao menos uma pequena parte disso. Ela não respondeu. O som das ondas preencheu o espaço entre eles. Por um longo momento, eles apenas ficaram ali, duas pessoas unidas pela dor e por algo que outrora fora amor. Então ela suspirou, com a voz baixa. Elas não sabem quem você é. Eu quero que continue assim por enquanto. Ele assentiu. Eu entendo. Nas semanas seguintes, a presença dele tornou-se quase uma rotina. Ele ajudava a consertar uma prateleira em um dia, pintava a moldura rachada de uma janela no outro e até assumia as entregas quando a van quebrava. Ele nunca falava sobre o passado, nem a pressionava por perdão. Ele simplesmente trabalhava, sorria para as meninas e ia embora silenciosamente no final de cada dia. Aos poucos, a cidade começou a aceitá-lo também. Os moradores começaram a cumprimentá-lo pelo nome, curiosos, mas gentis, alheios à história por trás dos olhos dele. Apesar de si mesma, Sofia começou a amolecer. Ela notava as pequenas coisas, a maneira como ele se agachava para conversar com as gêmeas no nível delas, o cuidado que ele tinha para nunca se exceder, a gratidão silenciosa que vivia em cada ação sua. Uma noite, após o fechamento, ela o encontrou do lado de fora de novo consertando a luz acima da porta. Você não para, não é? Ela disse com um sorriso cansado. Ele riu baixinho, abaixando a chave inglesa. Acho que tenho medo de que, se parar de me mover, vou perceber o quanto já perdi. Ela olhou para ele por um longo momento, então disse, Você já sabe. O sorriso dele desapareceu, mas ele não discutiu. Naquela noite, depois que ele foi embora, Sofia sentou-se sozinha no café escuro, pensando em tudo o que havia mudado desde que ele voltara para suas vidas. Aterrorizava-a o quão rápido as meninas haviam se apegado a ele, o quão natural parecia tê-lo por perto. Parte dela queria afastá-lo antes que ele pudesse machucá-las novamente. Mas outra parte, uma que ela havia enterrado há anos, queria acreditar que talvez as pessoas pudessem mudar. Quando ela finalmente foi para casa, ela foi ver as gêmeas enquanto dormiam. Seus rostos minúsculos eram pacíficos, emoldurados por cabelos escuros e aqueles penetrantes olhos azuis. Ela secou uma lágrima do rosto e sussurrou para si mesma, Não me deixe ser idiota de novo. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Aaron estava sentado sozinho em seu carro no porto, com o oceano se estendendo infinitamente diante dele. Ele pensou na voz de Sofia, em como as paredes dela pareciam tremer, mesmo quando ela tentava soar forte. Ele sabia que ela não confiava nele. Ela tinha todos os motivos para não confiar, mas pela primeira vez na vida, ele não era movido pelo orgulho ou pelo controle. Ele não queria reconquistá-la pela persuasão ou pelo charme. Ele queria ganhar o seu lugar silenciosamente, através da paciência, da consistência, de cada pequena atitude que provava que ele não era o mesmo homem que outrora fora embora. Ele ficou até o céu mudar de azul para preto, até que as estrelas começassem a brilhar sobre a água.
E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo quase como paz. Frágil e fugaz, mas real. Não era redenção ainda, mas era o começo dela. E ele prometeu a si mesmo que não importava o tempo que levasse, ele não iria embora novamente, não até que Sofia olhasse para ele e visse não o homem que a havia abandonado, mas aquele que finalmente havia aprendido a ficar. As semanas começaram a se misturar, cada uma num ritmo silencioso de rotina e contenção. Aaron ia ao café quase todas as manhãs, nunca muito cedo, nunca muito ansioso, cuidadoso para não cruzar a linha invisível que Sofia havia traçado. Ele pedia o mesmo café puro, às vezes um sanduíche, sentava perto da janela e observava silenciosamente a vida que outrora fora dele apenas na imaginação. As gêmeas o cumprimentavam com seus sorrisos tímidos. E toda vez que o faziam, ele sentia algo dentro de si amolecer, um pequeno pedaço da frieza que o definia se despedaçando. Ele ainda era um estranho no mundo delas. Mas a cada dia que passava, a distância parecia encolher. As meninas haviam aceitado sua presença muito antes da mãe delas. Elas lhe mostravam seus desenhos, pediam que ele provasse seus biscoitos, e uma vez, quando ele espirrou, as duas riram incontrolavelmente, insistindo que ele precisava de um guardanapo rosa para se curar. Aquele momento, duas mãozinhas oferecendo a ele um guardanapo com tanta seriedade, permaneceu em sua mente por mais tempo do que qualquer negócio que ele já havia feito. Sofia observava esses momentos com emoções mistas. Havia momentos em que ela se pegava sorrindo sem querer, especialmente quando via o quão gentil Aaron era com elas, como ele ouvia com interesse genuíno suas histórias intermináveis sobre conchas do mar e amigos imaginários. Mas todo sorriso era seguido de culpa porque ela não queria esquecer o que ele havia feito. Ela não podia. O perdão não era um botão que ela pudesse apertar. Era algo que exigia tempo, confiança e a prova de que ele não as machucaria novamente. Tarde da noite, quando o café estava vazio e as gêmeas dormiam, ela ficava perto da pia lavando as xícaras enquanto repassava o dia em sua cabeça. Às vezes, ela lembrava como a voz dele soou fria anos atrás, quando ele disse que não tinha certeza se a criança era dele, e isso ainda doía como uma velha cicatriz que se recusava a desaparecer. No entanto, quando ela pensava em como ele ficou na porta do café durante uma tempestade na semana anterior, apenas para garantir que elas chegassem em casa em segurança, algo em seu coração começava a vacilar. Então veio a noite que mudou tudo. Tinha sido um dia longo e agitado no café, e o ar carregava o peso de uma tempestade que se aproximava. As gêmeas estiveram anormalmente quietas a noite toda, e na hora de fechar, Emma estava corada e tremendo. Sofia tocou a testa dela e sentiu o calor inconfundível de uma febre. O pânico a atingiu instantaneamente. Ela não tinha com quem deixar o café, e a clínica mais próxima estava fechada à noite. Aaron, que havia acabado de chegar para deixar alguns suprimentos para ela, notou o medo no rosto dela antes mesmo de ela falar. "Ela está doente", sussurrou Sofia, com a voz ligeiramente trêmula. Surgiu do nada. Sem hesitar, ele tirou o casaco e arregaçou as mangas. "Diga-me o que você precisa", ele disse. "Eu vou ficar." Aquela noite pareceu se estender infinitamente. A chuva castigava as janelas e os trovões rolavam sobre o mar. Aaron ajudou de todas as maneiras que pôde. Ele trouxe toalhas, buscou água e segurou a criança quando o pequeno corpo dela tremeu de calafrios. Em um momento, Sofia estava sentada ao lado da cama, exausta, com as mãos tremendo enquanto tentava resfriar a testa da filha. Aaron se ajoelhou ao lado dela, assumindo o controle suavemente, com movimentos calmos e firmes.
Você devia descansar um minuto, ele disse baixinho. Você tem feito isso sozinha por muito tempo. Ela queria discutir, para lembrá-lo de que não precisava dele, mas a verdade é que estava cansada demais para falar. Pela primeira vez em anos, ela permitiu que outra pessoa a ajudasse. Horas se passaram antes que a febre baixasse. Quando Emma finalmente adormeceu, Sofia exalou com alívio, a cabeça apoiada na beirada da cama. Ela não tinha percebido o quão fortemente estava segurando o seu medo até aquele momento. Aaron permaneceu ao lado delas, o braço apoiado levemente no colchão, os olhos fixos no rosto tranquilo da garotinha. Em algum ponto, a exaustão tomou conta dele, e ele adormeceu ali mesmo, sentado no chão. Quando a manhã chegou, Sofia acordou e o encontrou ainda ali, com as costas contra a parede, seu casaco jogado sobre a criança adormecida. Ela o observou silenciosamente, suas emoções emaranhadas entre gratidão e tristeza. Ele parecia mais velho, de alguma forma mais suave, como se os anos finalmente o tivessem alcançado. Quando ele finalmente acordou, ela sussurrou: "Você não precisava ter ficado." Ele esfregou os olhos e deu um sorriso cansado. "Eu sei, mas eu queria." Não havia orgulho em seu tom, nenhuma tentativa de impressioná-la, apenas honestidade silenciosa. Por um momento, ela não soube o que dizer. Então ela simplesmente assentiu. "Obrigada." Foi a primeira vez que ela disse essas palavras a ele desde o dia em que ele a deixara. Não era perdão, mas era um começo. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. A tensão que sempre preenchia o ar quando estavam sozinhos começou a suavizar. Sofia não se encolhia mais quando ele chegava perto. Ela não olhava mais para ele como se esperasse que ele desaparecesse. Ela notava as pequenas coisas que ele fazia, como ele consertava os brinquedos quebrados das gêmeas sem ninguém pedir, como ele sempre se lembrava de seus doces favoritos, como ele se certificava de deixar o café impecável antes de ir embora. Era como se ele estivesse silenciosamente tentando reconstruir algo, um ato de gentileza de cada vez. E embora ela nunca dissesse isso em voz alta, começou a depender dele mais do que percebia. Uma tarde, quando as gêmeas estavam tirando uma soneca nos fundos, Sofia trouxe a ele uma xícara de café sem que ele pedisse. Foi um pequeno gesto, mas quando seus dedos se roçaram enquanto ela o entregava, o silêncio entre eles mudou. Ele olhou para ela, buscando o seu rosto, mas ela rapidamente desviou o olhar. "Não leia nas entrelinhas," ela disse, a voz mais suave que o normal. "É só café." Ele sorriu fracamente, sabendo que era mais do que isso. As semanas seguintes foram tranquilas, mas significativas. Aaron começou a ficar até mais tarde, ajudando-a com a rotina de fechamento. Às vezes conversavam sobre coisas pequenas, o clima, as gêmeas, planos para o café, mas às vezes o silêncio entre eles era mais honesto do que qualquer conversa. Uma noite, enquanto varria o chão, Sofia disse baixinho: "Elas gostam de você, sabe?" Ele parou o movimento, o coração disparado. "Eu também gosto delas," disse ele. Ela assentiu, ainda de costas para ele. "Apenas lembre-se," ela disse, a voz tremendo um pouco. "Gostar delas não é o suficiente. Se você quiser fazer parte da vida delas, não pode ir embora de novo." Ele largou a vassoura e caminhou para mais perto, com cuidado para não tocá-la. "Eu sei," ele disse baixinho. "Eu não vou." Depois disso, as vidas deles começaram a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Aaron aprendeu a cozinhar refeições simples para as meninas, embora arruinasse mais do que acertasse. Sofia riu a primeira vez que ele tentou virar panquecas e quase ativou o alarme de incêndio.
Foi a primeira vez que ela riu daquele jeito em anos, e quando encontrou os olhos dele depois, ela congelou, percebendo o quão natural aquilo parecia. Mais tarde naquela noite, depois que ele saiu, ela se viu parada perto da janela, sussurrando para a rua silenciosa lá fora. Não me faça acreditar novamente se você for embora. No seu quarto de hotel naquela mesma noite, Aaron sentou-se à sua mesa, olhando para um documento que sua assistente lhe enviara, uma proposta de expansão para uma nova filial no exterior. Normalmente, ele a teria assinado imediatamente, mas agora sua mente estava em outro lugar inteiramente. Ele pensava no café, nas gêmeas, no som da risada de Sofia ecoando em sua memória. Pela primeira vez na vida, uma decisão de negócios parecia sem sentido em comparação com a vida que ele estava apenas começando a reconstruir. Ele percebeu que o sucesso, aquilo que ele outrora cultuava, não importava mais se isso significasse ficar sozinho. Ele fechou o laptop, recostou-se e sussurrou para o quarto vazio. Eu não vou embora de novo. Na manhã seguinte, quando ele entrou no café, as gêmeas correram até ele, com os cabelos bagunçados e as mãos pegajosas de geleia. Senhor! Aaron! Gritaram elas em uníssono, e ele riu, erguendo as duas de uma vez. Sofia observava de trás do balcão, o coração apertado com a cena. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em 3 anos, a ideia disso não a assustava. Pela primeira vez, parecia que talvez o passado não precisasse defini-los para sempre. Quando a primavera chegou, o ar na cidade litorânea começou a mudar, trazendo uma suavidade que fazia tudo parecer vivo de novo. O café estava mais cheio do que nunca, repleto do cheiro de café e de risos. E no meio de tudo isso, Aaron havia, de alguma forma, se tornado parte do ritmo diário. Aconteceu silenciosamente, quase naturalmente, como se o próprio tempo tivesse decidido incluí-lo nas vidas delas. Ele nunca forçou a sua presença, nunca exigiu reconhecimento. Ele simplesmente aparecia todos os dias, e pouco a pouco as meninas começaram a esperá-lo. Elas esperavam que ele ajudasse com seus desenhos, as levantasse quando não conseguiam alcançar o pote de biscoitos ou contasse histórias sobre cidades que nunca tinham visto. Para elas, ele era um homem bondoso, que sempre as ouvia, que consertava os brinquedos quebrados e as fazia se sentirem importantes. Para Sofia, ele era algo mais complicado. Um homem que ela um dia amou, um homem que havia partido o coração dela, e agora, estranhamente, o homem que a estava ajudando a reconstruí-lo sem pedir nada em troca. As manhãs muitas vezes começavam da mesma forma. Sofia abria o café logo quando o sol nascia sobre a água e em menos de 1 hora, Aaron aparecia segurando 2 sacolas de papel da padaria. Ele as entregava para as meninas, fingindo sussurrar segredos sobre o que havia dentro, mesmo sendo sempre os mesmos rolinhos de canela que elas adoravam. Às vezes ele ficava em segundo plano, ajudando os clientes ou consertando pequenas coisas que passavam despercebidas. Outras vezes ele sentava em silêncio em uma mesa, lendo enquanto as meninas brincavam por perto. Era nesses momentos de calma que Sofia se pegava observando-o mais, estudando o quão paciente ele era, quanto cuidado ele colocava até mesmo nos menores detalhes. Ela dizia a si mesma que estava apenas observando, que não o havia perdoado, que não podia, mas algo dentro dela já estava mudando de maneiras que não conseguia controlar. Apesar do ritmo constante de sua nova rotina, o passado ainda pairava como uma sombra entre eles. Havia momentos em que Sofia se pegava querendo confiar nele novamente, apenas para recuar com medo. Uma tarde, quando as gêmeas foram dormir nos fundos, ela se viu sentada de frente para ele numa mesa perto da janela. O silêncio se esticava entre eles, pesado, mas não hostil.
Aaron o quebrou primeiro, a voz baixa. Você não precisa ficar me agradecendo por me deixar ficar por perto, disse ele. Eu sei que não fiz por merecer. Sofia olhou para ele, as mãos ao redor de uma xícara de chá. Não fez mesmo, concordou ela baixinho. Mas você está tentando. E isso é mais do que eu esperava. Ele sorriu de leve, embora houvesse tristeza em seus olhos. É estranho, ele disse. Eu costumava pensar que a coisa mais difícil da vida era construir algo do nada. Acontece que é reconstruir o que você destruiu. O olhar dela caiu para a mesa. Ela queria dizer que ele estava certo, que ela ainda acordava algumas noites lembrando do momento em que ele disse que não tinha certeza se a criança era dele, que as palavras dele a haviam enterrado em um silêncio do qual achava que nunca escaparia. Mas quando ela olhou para cima novamente, ela viu a maneira como as mãos dele tremiam levemente enquanto segurava a xícara de café e percebeu que, talvez, ele também carregasse seus próprios fantasmas. Você não pode desfazer o passado, ela disse silenciosamente. Não é algo que você possa consertar como uma cadeira quebrada. Ele assentiu. Eu sei, mas talvez eu possa ser melhor agora. Talvez seja tudo o que restou para pessoas como eu. Naquela noite, uma tempestade chegou do mar, repentina e violenta. A chuva caiu como lençóis contra as janelas do café. O vento uivava tão alto que as meninas ficaram assustadas. As luzes piscaram uma, duas vezes e depois se apagaram completamente. No escuro, as gêmeas começaram a chorar, agarrando a saia de Sofia. Sem hesitar, Aaron ajoelhou-se ao lado delas, puxando o celular para iluminar a sala com um brilho suave. Ele começou a lhes contar uma história, com voz baixa e calma, tecendo um conto sobre o guardião de um farol que guiava navios perdidos de volta para casa durante as tempestades. As meninas ouviam, os soluços diminuindo enquanto as palavras dele preenchiam a sala escura. Quando o trovão sacudiu as paredes, ele envolveu as duas em seus braços, segurando-as até que o tremor parasse. Sofia estava perto, observando, o coração preso entre a memória e o presente. Quando a tempestade finalmente passou, o café era uma bagunça de água pingando e guardanapos espalhados. Aaron ficou para ajudar a limpar, recusando-se a ir embora mesmo depois que ela lhe disse para descansar. Eles trabalharam lado a lado em silêncio, seus movimentos fluindo naturalmente como se fizessem isso juntos há anos. Quando a última mesa foi limpa, eles ficaram de frente um para o outro, o fraco brilho da lanterna de emergência lançando sombras suaves em seus rostos. A voz de Sofia quebrou o silêncio. Você leva jeito com elas, ela disse, quase como se estivesse surpresa com as próprias palavras. Ele deu de ombros levemente, com o tom humilde. Elas tornam as coisas fáceis. Ela hesitou, depois acrescentou baixinho. Elas gostam de você. Talvez até demais. Ele olhou para ela, com uma expressão ilegível. Você gosta? A pergunta pairou no ar como eletricidade. Ela congelou, despreparada para a vulnerabilidade na voz dele. Por muito tempo, nenhum deles falou. O único som era a chuva do lado de fora e o gotejar rítmico da água no toldo. Finalmente, ela balançou a cabeça lentamente, a voz suave, mas instável. Não é tão simples. Ele deu um passo para perto, mas parou antes de cruzar a linha invisível que ela traçara entre eles. Eu sei, disse ele. Nada sobre isso é simples, mas não espero nada de você, Sofia. Só quero estar onde elas estão, onde você está. Ela olhou para ele, os olhos brilhando na meia-luz. E se eu não puder te perdoar? Ela perguntou. Então eu continuarei aparecendo, disse ele. Até você acreditar que eu falo sério. As palavras se instalaram nela como uma semente, pequena, mas impossível de ignorar. Naquela noite, depois que ele saiu, ela se pegou acordada, ouvindo o som do mar do lado de fora de sua janela. Ela pensou em tudo que havia perdido,
mas também no que havia encontrado, como as meninas riam diferente quando ele estava por perto, como a casa parecia mais acolhedora, como o silêncio entre ela e ele não parecia mais uma ferida, mas algo cicatrizando lenta e cuidadosamente. Por anos, ela carregou a raiva como uma armadura, convencendo-se de que a mantinha a salvo. Agora, não tinha tanta certeza. Nos dias que se seguiram, ela começou a notar a maneira como as gêmeas olhavam para Aaron, como se ele fosse algo sólido no mundo pequeno e incerto delas. Ele nunca se excedia, nunca tentava reivindicar um papel que não era dele, mas sua presença preenchia um espaço que estivera vazio por muito tempo. Uma tarde, Sofia ouviu Emma dizendo à irmã: "O Sr. Aaron não fala alto como os outros adultos. Ele ouve." Essa simples observação fez seus olhos arderem de lágrimas. Ainda assim, ela não conseguia se permitir confiar completamente. Uma noite, enquanto fechavam o café, ela finalmente fez a pergunta que a assombrava há meses. "Por que agora?" Ele olhou para cima enquanto limpava o balcão, confuso. "O que você quer dizer?" Ela cruzou os braços, a voz firme, mas trêmula. "Por que voltar depois de 3 anos? Por que agora, quando eu já construí algo sem você?" Ele respirou fundo antes de responder. "Porque passei 3 anos fingindo que não me importava. Eu dizia a mim mesmo que você estava melhor, que era mais fácil ficar longe. Mas eu estava errado. Todos os dias desde que parti, me senti como um fantasma na minha própria vida. E quando eu as vi, nossas filhas, percebi que todo o meu sucesso não significava nada. Eu queria voltar para casa, mas não sabia como." Sofia olhou para ele por um longo momento, com os olhos cheios de lágrimas que não queria que ele visse. "Lar não é um lugar para onde você pode voltar a entrar só porque se arrepende de ter ido embora," ela disse baixinho. "Você tem que reconstruir." Ele assentiu, a voz quase inaudível. "Então me deixe começar com um tijolo." Ela se virou, incapaz de responder, mas no fundo, ela sabia que o muro entre eles estava começando a rachar. Mais tarde naquela noite, depois que as gêmeas adormeceram, Sofia saiu para a varanda. O ar estava frio e cheirava a sal. Ela olhou para o oceano e viu o fraco brilho de um farol ao longe, constante e ininterrupto. Por alguma razão, isso a fez pensar nele, em como ele havia abraçado as filhas deles durante a tempestade, em como a voz dele as havia acalmado. Ela não estava pronta para perdoá-lo. Ainda não, mas não conseguia mais negar o que sentia. Ele estava se tornando parte do mundo delas, não por meio de gestos grandiosos ou desculpas, mas através de consistência silenciosa. E pela primeira vez em anos, ela se permitiu sussurrar o pensamento em que tivera muito medo de acreditar. Talvez as pessoas pudessem mudar, afinal. As semanas seguintes foram lentas, mas transformadoras, cheias de momentos tranquilos, que nenhum dos dois ousava definir. O café havia se tornado um pequeno mundo próprio, um lugar onde a rotina costurava os fragmentos de suas vidas, um dia de cada vez. Aaron continuou a chegar todas as manhãs, a presença agora esperada em vez de surpreendente. Ele não se sentia mais como um estranho espiando uma vida que não era dele. Em vez disso, havia se tornado parte de seu ritmo, movendo-se naturalmente dentro dela. As gêmeas haviam ficado mais ousadas perto dele, subindo em seu colo para mostrar-lhe seus desenhos rabiscados ou puxando sua manga para brincar. Às vezes, quando Sofia estava muito ocupada para vigiar, ele as levantava no ar, e suas risadas ecoavam pelo café como música. Cada som da alegria delas batia fundo nele, uma mistura de maravilhamento e vergonha, porque o lembrava de quanto ele havia perdido, de quantas primeiras vezes haviam passado sem ele lá.
Sofia notava a forma como ele olhava para elas, como seus olhos se suavizavam quando sorriam. E, embora tentasse dizer a si mesma para não se importar, não podia mais ignorar a verdade. Havia algo inegavelmente genuíno na forma como Aaron amava as meninas, mesmo que elas ainda não soubessem quem ele realmente era. Ainda assim, ela lutava contra seus sentimentos. Ela dizia a si mesma que o perdão era perigoso, que pessoas como ele não mudavam completamente, que um dia ele poderia ir embora de novo, e ela teria que explicar isso às crianças. No entanto, toda vez que o via tirando farinha da camisa depois de ajudar as gêmeas a assar biscoitos, ou ajoelhado no chão para consertar um brinquedo quebrado, as suas defesas enfraqueciam um pouco mais. Então, numa tranquila tarde de domingo, tudo mudou. O café estava fechado e Sofia levara as meninas ao parque nas proximidades. O ar estava quente e cheio do cheiro de grama recém-cortada, a brisa do oceano suave em sua pele. Aaron apareceu inesperadamente, carregando uma pequena caixa de doces da padaria. As gêmeas correram para ele imediatamente, a alegria delas sem restrições. "Senhor Aaron, você veio!" gritaram, e ele riu, agachando-se ao nível delas. "Claro que vim", disse ele. "Eu prometi que traria guloseimas, não prometi?" Enquanto elas comiam e brincavam nos balanços, Sofia ficou observando de longe, de braços cruzados levemente. Ele capturou o olhar dela uma vez, e algo passou entre eles, uma compreensão silenciosa que as palavras não conseguiam expressar. Quando as meninas se cansaram e correram em direção à caixa de areia, Aaron caminhou até Sofia. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as gêmeas juntos. "Você fez um trabalho incrível com elas", ele disse baixinho. "Elas são brilhantes, gentis, cheias de vida." Ela deu um sorriso pequeno e cansado. "Elas são tudo que eu tenho", disse ela. "Eu tive que ser os dois pais." Ele assentiu lentamente, a culpa nos olhos dele inconfundível. "Eu deveria estar lá", ele disse. "Todos os dias em que não estive." Ela virou a cabeça para ele, o tom afiado, mas trêmulo. "Então por que você não estava, Aaron? Você me olhou nos olhos e disse que não tinha certeza se elas eram suas. Você sabe o que isso fez comigo?" A voz dele falhou ligeiramente. "Eu fui um covarde. Achei que estava me protegendo da decepção. Eu não entendi o que estava perdendo até que já tinha ido." Sofia olhou para ele por um longo tempo, a raiva amolecendo sob o peso de suas palavras. "Você não pode desfazer", ela disse. "Não importa o quanto sinta muito." Ele deu um passo mais perto, em tom baixo. "Eu sei, mas posso passar o resto da minha vida tentando consertar isso." Ela não respondeu. As gêmeas a chamaram dos balanços e ela se afastou, deixando-o parado ali sob a luz do sol, o coração pesado, mas determinado. Naquela noite, o clima mudou inesperadamente. O céu escureceu e o vento aumentou. Sofia tinha acabado de colocar as meninas na cama quando houve uma batida forte na porta. Ela abriu e encontrou Aaron encharcado de chuva, com o rosto pálido. "Houve um deslizamento de terra bloqueando a estrada perto do café", disse ele. "Vim para ter certeza de que você estava segura." Ela piscou em choque. "Você dirigiu até aqui nisso?" Ele deu de ombros, a água da chuva pingando do cabelo. "Eu não ia ficar sentado imaginando se você estava bem." Por um momento, nenhum dos dois falou, a tensão entre eles espessa e elétrica. Então ela deu um passo para o lado e o deixou entrar. Lá dentro, a pequena casa parecia mais quente, mais aconchegante do que ele havia imaginado. Ele ficou sem jeito perto da porta,
as roupas encharcadas. Sofia estendeu-lhe uma toalha, balançando a cabeça. "Você é impossível", murmurou ela, embora houvesse uma sugestão de sorriso na sua voz. Ele secou o cabelo, rindo suavemente. "Talvez", ele disse, "mas eu estou aqui." O som de um trovão fez as gêmeas gritarem do quarto e Sofia correu até elas. Aaron a seguiu em silêncio, parando na porta enquanto a observava consolá-las. Sem pensar, ele se aproximou, sentando-se ao lado delas na cama. Uma das meninas estendeu a mão, sua mãozinha pousando na dele. "Fique", ela sussurrou. Ele congelou por um segundo, e então assentiu. "Eu não vou a lugar nenhum." Todos eles se sentaram juntos ali enquanto a tempestade rugia lá fora, os trovões rolando como tambores distantes. Aaron lhes contou outra história, essa sobre um homem que se perdeu em uma tempestade e reencontrou seu coração seguindo o som do riso. As meninas ouviam atentamente, as pálpebras pesadas de sono, e logo adormeceram, as cabeças apoiadas no braço dele. Sofia o observava, com o peito apertado por uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Ela via com que ternura ele olhava para elas, o quão cuidadoso era cada movimento seu, como se tivesse medo de que respirar muito alto as acordasse. Quando ela finalmente encontrou o olhar dele, ele sussurrou: "Elas merecem saber a verdade, não merecem?" A respiração dela falhou. Por meses, ela evitou essa pergunta, com medo do que poderia significar. "Eu não sei se elas estão prontas", ela disse baixinho. "Eu nem sei se eu estou pronta." Ele assentiu lentamente, com uma expressão cheia de compreensão. "Sempre que você estiver", ele disse, "eu estarei aqui." Quando a tempestade acabou e ele finalmente se levantou para sair, Sofia o acompanhou até a porta. A chuva havia parado, mas o ar ainda cheirava a terra e sal. Ele hesitou antes de sair. "Você não tem que me perdoar", ele disse, "mas obrigado por me deixar fazer parte do mundo delas." Ela olhou para ele, a voz suave, mas firme. "Você já faz, Aaron, goste eu ou não?" Depois que ele saiu, ela ficou perto da janela, observando o carro dele desaparecer no nevoeiro. Ela percebeu então que não sentia mais a dor aguda da raiva ao pensar nele. O que sentia, em vez disso, era algo mais gentil, algo que não se permitia sentir há anos. Esperança. Isso a aterrorizava, mas também a aquecia de uma forma que nada mais fizera desde o dia em que ele foi embora. Na manhã seguinte, quando ele chegou ao café, Sofia não o cumprimentou com seu tom cauteloso de sempre. Em vez disso, ela lhe entregou uma xícara de café antes que ele pudesse pedir e disse baixinho: "Sente-se, precisamos conversar." Ele congelou, sem saber o que estava por vir. "Elas merecem saber quem você é", ela continuou. "Mas, se contarmos a elas, eu preciso saber que você não vai a lugar nenhum de novo." Ele encontrou os olhos dela e respondeu sem hesitar: "Eu não vou." Não era perdão ainda, e não era amor. Era algo no meio termo. Frágil, incerto, mas real. Enquanto estavam sentados de frente um para o outro à luz da manhã, com o som das risadas das gêmeas enchendo a sala, Sofia finalmente se permitiu imaginar um futuro que não fosse construído sobre o medo. Talvez levasse anos para confiar nele totalmente de novo. Mas, pela primeira vez desde que ele a deixara, ela acreditava que ele poderia realmente ficar. A manhã em que contaram a verdade às meninas foi tranquila e estranhamente calma. O tipo de manhã em que o mundo parecia prender a respiração. O café ainda não havia aberto, e a luz do sol entrava pelas grandes janelas da frente, pintando padrões dourados e quentes no chão de madeira.
Sofia passara a noite andando de um lado para o outro, a mente dividida entre o medo e a determinação. Ela havia sonhado com essa conversa 1000 vezes, cada versão terminando de forma diferente, mas nenhuma delas parecera real até agora. Aaron se oferecera para deixá-la fazer isso sozinha, mas ela balançou a cabeça. Era algo que precisavam fazer juntos. Pela primeira vez, ela não queria enfrentar o passado sem ele ao seu lado. As gêmeas estavam sentadas em uma pequena mesa, comendo panquecas e dando risadinhas por causa de uma gota de xarope derramada quando Sofia as chamou. Elas vieram correndo, os pezinhos batendo no chão, os rostos brilhantes e melados de açúcar. Aaron se ajoelhou para poder olhar para elas na altura dos olhos. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Ele já havia estado em salas de reuniões diante de centenas de pessoas. Tomara decisões que moviam milhões de dólares, mas esse momento o aterrorizava mais do que qualquer coisa na vida. Sofia respirou fundo, com a voz gentil, mas firme. "Meninas", disse ela suavemente, "vocês sabem como tem perguntado sobre o pai de vocês? Sobre onde ele está?" Emma e Bella assentiram, seus grandes olhos azuis se movendo de Sofia para Aaron. "Bem", Sofia continuou, a voz tremendo um pouco, mas o olhar firme. "Ele teve que ir para longe por um tempo, mas ele estava procurando por vocês, e ele está aqui agora." Bella inclinou a cabeça com uma gota de xarope no queixo. "Aqui?" Aaron respirou fundo e devagar, com as mãos tremendo enquanto as estendia gentilmente, pairando a poucos centímetros das delas. "Sou eu", ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Eu sou o pai de vocês. Sinto muito ter demorado tanto para voltar para casa. Mas eu prometo, nunca mais vou deixar vocês." Por um segundo, o café ficou em completo silêncio. As gêmeas olharam para ele, processando as palavras. Então, o rosto de Emma se iluminou com um sorriso brilhante. "O Sr. Aaron é o nosso papai?" Aaron soltou um som que foi meio risada, meio soluço. "Apenas Aaron. Ou papai, se vocês quiserem." Sem um momento de hesitação, Bella jogou seus bracinhos ao redor do pescoço dele. "Papai!" ela gritou de alegria. Um segundo depois, Emma se juntou ao abraço, enterrando o rosto no ombro dele. Aaron envolveu seus braços ao redor delas, puxando-as para perto, fechando os olhos enquanto as primeiras lágrimas que ele derramara em anos escorriam por seu rosto. Ele olhou para Sofia por cima de suas cabeças escuras. Ela estava enxugando uma lágrima da própria bochecha, mas estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro e aberto. Naquele café iluminado pelo sol, o frio e calculista C. e o Aaron Blake deixou de existir. Em seu lugar estava um pai, um parceiro, um homem que finalmente havia aprendido que as coisas mais valiosas da vida não podiam ser quantificadas, apenas sentidas. Ele estava finalmente e verdadeiramente em casa.